Oh, gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. Oh, gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. Ó gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. A Ele pertencem bênção e sabedoria, sim, glória e soberania, agora e para sempre sem fim. Bom dia, amada Igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração neste momento. A saudação de hoje está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Que a Igreja de Cristo o adore por todos os lugares. Oh, como estou contente e feliz meu coração, porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração, e livre já das trevas, agora vejo a luz. Bendito seja Cristo, por mim levou a cruz. Perante o trono branco, bem queria eu ver todos os remidos na glória lá no céu. Oh, que inefável gozo ao ver meu Salvador, e as hostes muito gloriosas cantando o seu louvor. Eu viverei para Cristo enquanto aqui ficar, até quando ao lar celeste meu mestre me chamar. Feliz e sempre alegre serei no eterno lar, cantando as aleluias ao Redentor sem par. Cantarei na sua glória, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Cantarei na sua glória, cantaremos aleluia, jubilosos lá no céu. Saudos, irmãos, com a paz do nosso Senhor. Vou fazer a leitura em Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 25, está escrito: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por Ele, para a alma que o buscam. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno, grande e amado Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, nesse dia de te adorar, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de toda a nossa adoração. Que a nossa adoração nesse dia, Pai, chegue em seu trono como um aroma suave,
que o Senhor possa se agradar de tudo, Pai. Obrigado por o Senhor nos amar primeiro, obrigado por o Senhor nos deu tudo quando nós não merecíamos nada, nos deu Jesus para morrer em nosso lugar, e o preço que Ele pagou foi muito alto para nos libertar da situação em que nós vivemos, Pai. O pecado, Pai, nos escravizava, hoje nós somos libertos através de Jesus. Obrigado. E é no nome dele que nós oramos, agradecidos ao Senhor. Amém. Se tu meu guia, ó Cristo, estou medroso de andar sozinho pela solidão. Se tu meu guia e o ermo pavoroso já não será lugar de escuridão. Se tu meu guia, leva-me ao teu lado, pois junto a ti desejo estar, Senhor. Que por teus braços, estando assim firmado, não hei de tropeçar nem ter temor. Se tu meu guia em tempo radiante, ou na bonança, ou mesmo em temporal. Se tu meu guia, que eu prossigo avante, sem me afastar do rumo divinal. Se tu meu guia, até que eu tenha entrada na casa paternal, no céu além. Ali sem fim, minha alma descansada terá contigo o seu eterno bem. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esse dia de vida. Nesse momento, unidos em oração, Pai, pedimos ao Senhor que abençoe a todos aqueles que estão precisando da sua bênção, precisando da sua mão protetora. São pessoas que estão com problemas de saúde gravíssimos, alguns com esse Covid-19. Outros, devido a essa pandemia que estamos passando, perderam seus empregos, estão em casa e precisando do seu sustento. Alguns com problemas espirituais mesmo, devido à desmotivação, se afastaram do Senhor, e que em tempo eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo. Pai, que o Senhor possa abençoar todos os trabalhos da igreja, todas as pessoas que, apesar da pandemia, continuam trabalhando na elaboração do culto do Senhor, trabalhando na benevolência, contatando uns aos outros, continuam se ajudando. Que o Senhor possa ajudar todas aquelas pessoas que tiveram filhos recentemente, que os rebentos possam crescer com saúde, que possam alegrar suas famílias. Pai, enfim, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades, e unidos a gente pede ao Senhor que, se for da sua vontade, Pai, que o Senhor coloque a sua mão, que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que estão precisando, resolvendo seus problemas. Acreditamos no Senhor, sabemos que o Senhor nos dá proteção, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor está no controle de tudo. E é em nome de Jesus que a gente pede e lhe agradece por tudo. Amém. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, glória, glória,
glória com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai. O Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações nesta manhã, em vossos lares, que o Espírito Santo de Deus esteja por onde nós andarmos. Este é o momento da ceia do Senhor, é um momento na qual nós relembramos aquele sacrifício na cruz, aquele momento na qual o nosso Pai Celestial entregou seu único Filho para morrer naquela cruz do Calvário em favor de todos nós, né? E com aquele ato, automaticamente o Senhor venceu o poder da morte, que é o pecado, e dando a nós o livre acesso ao Pai por intermédio do seu Filho Jesus. Estarei fazendo uma leitura no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. A palavra do Senhor nos diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Agora, neste momento, irmãos, iremos comer o pão que representa o corpo de Cristo, que foi crucificado naquela cruz do Calvário, levando todos os nossos pecados, né? E dando aquele livre acesso ao Pai Celestial por intermédio do seu Filho Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos. Soberano Deus, grandioso Pai, Pai de misericórdia, Senhor, nesse momento queremos agradecer a Ti, Senhor, por nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e sabemos que muito mais ainda fará. Nada seria possível se não fosse o Seu amor para conosco. Pai amado, Pai de misericórdia, nesse momento iremos comer este pão, que representa o Seu corpo, que foi crucificado na cruz do Calvário em favor de todos nós, lavando nossas almas e dando acesso ao Pai por intermédio do seu Filho Jesus. Somos muito gratos por tudo, Senhor. Em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus, que morreu na cruz em favor de todos nós, que nós pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus
por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu. Que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar? Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Dando continuidade no versículo seguinte, no versículo 25 do capítulo 11 de 1 Coríntios, a palavra do Senhor nos diz: Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. A palavra do Senhor é clara. Todas as vezes que iremos participar da ceia do Senhor, temos que ter o conhecimento que devemos estar com o coração puro, o coração limpo, voltado para as coisas celestiais, pois é lá que se encontram as nossas riquezas. Nesse momento, nós iremos tomar o cálice, o suco da videira, que representa o sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário em favor de todos nós. Vamos ter uma palavra de oração com o nosso Pai Celestial. Oremos. Soberano Deus, grandioso Pai, Pai de misericórdia, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti por permitir que participássemos desse ato, meu Pai, desse ato, dessa ceia, comendo pão e tomando esse cálice, que representa o Seu sangue, Senhor, que foi vertido na cruz em favor de todos nós. Somos muito agradecidos pelo tamanho amor de Deus, que entregou seu único Filho para morrer naquela cruz do Calvário em favor de todos nós. Que possamos estar com discernimento na direção correta, e somos muito gratos a Ti, Senhor, por permitir que tomamos este suco da videira. Permaneça conosco e obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus, que morreu na cruz em favor de todos nós, pedimos, agradecemos e oramos. Amém. Minha alma embevecida, Seu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do Seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou.
Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, então pra sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, que possamos nesse momento meditar mais um pouco na palavra do Senhor, no que diz respeito à oferta que nós prestamos, que nós apresentamos a Ele, para que a gente possa somar esforços e que a gente possa proporcionar um avanço do reino na casa do Senhor em Itaquera. Amém? Vou pedir aos irmãos que separem duas passagens aí para que a gente possa estar verificando. 1 Crônicas 29, versículo 9, e depois 2 Coríntios, capítulo 8, dos versículos 1 a 5, ok? Vou começar lendo o que diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 9. E a palavra do Senhor nos diz: o povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Agora vamos verificar o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. E a palavra do Senhor nos diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiramente ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E o que nós observamos na leitura dessas duas passagens? Nós observamos que o povo de Deus, ele rende gratidão ao Senhor não somente por meio das orações, por meio da observância das palavras, mas também por meio das ofertas, né? Que é o que proporciona o avanço do reino do Senhor, proporciona também suprir as necessidades de alguns irmãos que porventura possam estar passando por dificuldades, já que o momento ele não nos é favorável por conta da pandemia. Muitos estão desempregados, alguns adoecidos, outros até partiram. Então grande tem sido a nossa tribulação. E as ofertas, ela vem a suprir também essas nossas necessidades, em especial as dos irmãos que passam por dificuldades. Sabemos que há na casa do Senhor Itaquera irmãos que estão doando cestas básicas, e essas cestas básicas elas têm sido uma bênção para o povo de Deus em Itaquera, né? E também para aqueles que porventura aparecem para pedir auxílio à igreja, né? É uma forma de evangelizar também, suprir a necessidade dos de casa e também os de fora. O momento ele é atípico, né? Levando em conta também que a Igreja do Senhor Itaquera passou por diversas dificuldades, todos nós vivenciamos elas,
E graças a Deus, por conta da generosidade que vocês têm prestado a Deus, né, as dificuldades elas estão sendo superadas. Agradeço a todos os irmãos que estão dando cesta básica para que a benevolência possa distribuí-la conforme a necessidade do povo que a procura. E também as ofertas, elas nos proporcionam sonhar com um plano de evangelização há um tempo aí que o Senhor irá nos dizer. Então, o apelo que fica aqui é para que vocês continuem contribuindo, para que os trabalhos na casa do Senhor avancem. E com certeza, como fez Davi, quando chamou o povo para que ofertassem, para que o templo fosse construído, né? Era uma obra grandiosa que provavelmente ele não terminaria, mas sim o seu filho Salomão. Se vocês lerem o capítulo todo de 1 Crônicas 29, a gente com certeza vai aprender realmente o que é a oferta. Tanto que Paulo fez uso dessa sabedoria que partiu do povo de Deus, em especial de Davi e o povo que adorava o Senhor naquele tempo, né? Paulo fez uso e ensinou aos coríntios, e hoje nós também podemos aprender, não somente com as palavras de Davi, mas também com as palavras de Paulo e de tantos outros seguidores de Jesus que se esforçam para servir bem na casa do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor guarde vocês com poder e que possamos manter essa prática. Amém? Vamos orar para agradecer. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua presença, pelo Teu imenso amor, e que o Senhor, ó Deus, possa continuar nos dar esse desejo de poder ofertar, de somar esforços na casa do Senhor, que possamos, ó Deus, orar, suplicar por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades, que estão desempregados, e que o Senhor possa, no tempo do Senhor, ó Deus, guardá-los e protegê-los, Senhor. Seja o Senhor conosco, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Santo, 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 és tu, Senhor, louvem-te nos altos céus e na terra os filhos teus, ó Deus de amor. Santo, 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 és tu, Senhor, louvem-te nos altos céus e na terra os filhos teus, ó Deus de amor. Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um essa manhã. Eu vou fazer agora a leitura para a mensagem, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, os versículos são do 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque quem tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, entramos em Sua presença agora, Senhor, para aprender mais sobre a Sua palavra hoje, Senhor. Que essa palavra hoje, que o mensageiro, Pai, toque aos nossos corações, falando, Pai,
não por ele, mas através do seu Espírito, Pai. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã, que o Senhor nos faça sair desse culto pessoas melhores do que entramos e que a gente consiga entender, Pai, essa palavra, que essa palavra nos diz para andar juntos, Pai, para ser uma comunidade e andarmos em comunhão, Senhor. Esteja conosco, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado de bom e estenda a sua graça sobre nós para o que precisam da sua graça, que estão passando por dificuldade. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Olá, irmãos, amigos e todos os que estão assistindo ou ouvindo essa mensagem. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, depende do horário em que você está nos acompanhando. Bem, a igreja, a recomendação, como eu já mencionei em outras mensagens, é de que nos reunamos nos lares e acompanhemos o culto no período matutino, ou seja, no mesmo horário em que temos por costume nos reunirmos no prédio da congregação, ok? Como nós temos outras pessoas, inclusive que nos visitam por meio dessas plataformas digitais, que aliás são muitíssimos bem-vindas, eu quero aqui deixar registrado para que você que nos visita, você que nos assiste pela primeira vez, pela segunda, seja lá qual for a quantidade de vezes que você nos assiste, eu quero deixar aqui claro para que você fique muito à vontade em nos acompanhar no seu momento, tá legal? Bom, pessoal, para a igreja em específico, eu queria aqui trazer algumas situações para uma reflexão da igreja. Então imagine se neste momento eu parasse o vídeo, parasse essa mensagem, porque tocou o interfone aqui em casa. E aí eu me levantasse e fosse lá atender. Voltasse para cá e aí, novamente, toca agora o telefone e eu paro a mensagem, me levanto e vou atender. Em terceiro e último lugar, a Luísa ou a Marta, que são minha filha e minha esposa, me chamam e aí eu paro, levanto e vou lá dar atenção para elas. Bem, quero aqui com esses exemplos chamar a atenção de vocês para o fato de que esse vai e vem da minha parte certamente teria deixado vocês um pouco incomodados ou até mesmo desapontados comigo, né? Pois essas minhas atitudes teriam deixado a impressão de que as outras coisas são mais importantes do que o compromisso que eu tenho com vocês aqui. Não é mesmo? E aí, qual é o objetivo meu de falar isso no começo dessa mensagem? O objetivo é deixar um alerta para a igreja sobre como Deus pode se sentir quando você se coloca na condição de um adorador para prestar o culto de adoração ao Senhor e outras coisas ficam tirando a sua atenção, a ponto de você, nesse meu exemplo, ficar nesse vai e vem. Seja para atender uma chamada telefônica, para ler uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, olhar uma postagem, né? Esse nosso culto, ele também é transmitido pelo Facebook, então às vezes você para de ver o culto e fica vendo outras coisas, né? Então, pense na importância que você está dando a Deus e na importância que você dá às orientações bíblicas que nós temos acerca da ordem e da decência no culto, ok? Queria aqui fazer essa observação para que todos nós estejamos na mesma página, tudo bem? Ok? Para todo mundo? Bem, a passagem que foi lida está no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12. Eu vou ler novamente, só que agora eu vou ler me utilizando da tradução denominada Nova Versão Internacional, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a minha Bíblia e vou fazer a leitura. Na minha versão aqui,
a palavra de Deus diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bem, irmãos, eu gosto dessa versão porque ela traz a expressão que diz: é melhor ter companhia, no lugar da expressão que costumeiramente nós lemos, que é a João Ferreira de Almeida, que diz assim, que é melhor serem 2 do que 1. Por que eu gosto da versão que diz é melhor ter companhia? Porque essa versão ela nos permite trabalhar o tema de uma forma mais ampla, já que a segunda expressão, ela na realidade, ela fala que é melhor serem 2 do que 1. E isso pode dar uma conotação de que o texto ele é voltado exclusivamente para casais. E o texto não é voltado exclusivamente para casais. Então essa expressão, é melhor ter companhia do que ser sozinho, ela é bastante interessante, já que ela nos mostra que quando nós temos companhia, ou quando nós somos companheiros de alguém, é muito mais fácil de se enfrentar dificuldades. Não é mais fácil para você enfrentar os problemas quando você tem companhia? É melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aqui eu faço uma parte para afirmar categoricamente que essa terceira dobra a qual o texto se refere, ela está associada à presença de Deus àqueles que são companheiros, companhia um do outro, né? E, pessoal, ter companhia ou ser companheiro é um projeto de Deus para a humanidade, seja na vida conjugal, seja no trabalho, o trabalho pode ser o secular ou o trabalho da igreja, seja nos serviços de casa, na educação dos filhos, nos serviços da igreja, nos afazeres domésticos, enfim. É sempre melhor ter companhia a estar sozinho. E a companhia que eu quero tratar aqui não é a companhia exclusivamente do companheiro conjugal, embora fosse muito adequada, mas a companhia de alguém que lhe dê apoio para enfrentar as dificuldades. E se não for o seu cônjuge, pode ser um irmão em Cristo, preferencialmente, um irmão de sangue, um amigo, um filho, um parente, enfim. A companhia faz com que nós enfrentemos as dificuldades de maneira mais fácil. Repito, não estou tratando só da companhia conjugal. Eu quero fazer uma parte aqui, embora não esteja tratando da companhia conjugal, para recomendar fortemente aos maridos que sejam companheiros das suas esposas e dividam com elas as tarefas, especialmente as tarefas do lar, da educação dos filhos, ok? Eu não estou falando de companhia conjugal, mas aqui eu deixo uma recomendação aos companheiros das nossas queridas irmãs, tá bom? Bom, em relação ao texto que foi lido, as afirmações dos rabinos, elas creditam a redação do livro de Eclesiastes ao rei Salomão, ao final já da sua velhice. E essa orientação desse texto que nós lemos, somada a tantas outras passagens que há na Bíblia,
ela, e que nós conhecemos, ela indica que Deus tem propósito na união de pessoas. Deus tem propósito em associação de pessoas, em agremiações, na convivência das pessoas em unidade, na parceria, na companhia, no apoio mútuo, enfim, no agrupamento de pessoas. O próprio corpo de Cristo, enquanto igreja, é composto do agrupamento de membros, não é verdade? E nós podemos testemunhar isso no nosso meio. Aliás, em toda a Bíblia, Deus uniu pessoas para cumprir o seu propósito. Deus criou o homem e viu que não era bom que ele estivesse só. Por isso ele criou a mulher, que seria a sua ajudadora. Deus, ele uniu Arão a Moisés para libertar o povo do Egito. Jesus separou 12 companheiros para ajudá-lo a cumprir parte do seu ministério. Em Mateus 18:20, Jesus disse que onde estivessem reunidos mais de 2 em seu nome, ele estaria junto. Enfim, Jesus enviou os discípulos em companhia um do outro, de 2 em 2, para evangelizarem nas aldeias da Galileia. O Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé juntos, um companheiro do outro, para abrirem a porta do evangelho para os gentios. Os apóstolos saíram de 2 em 2 em obediência à grande comissão de Deus, à grande comissão do Senhor. Enfim, esses e tantos outros exemplos que as Escrituras nos trazem podem fazer com que nós compreendamos que a companhia facilita e muito o enfrentamento das dificuldades. Sabe, irmãos, sozinhos, o enfrentamento da vida ele é muito penoso. Sozinho, quando a gente entra em colapso, quando a gente cai, não tem ninguém para nos ajudar, é muito difícil de se levantar. Sozinho, quando a gente precisa ser cuidado e não tem ninguém para nos cuidar, para cuidar da gente, é dificultoso demais. Sozinho, quando surgem os nossos ímpetos de maldade, de ruindade, e não há ninguém para nos exortar, a probabilidade da gente fazer coisa errada é muito grande. Essa passagem que foi lida, ela diz que sozinho é mais fácil de nós podermos sermos vencidos. É bom que nós tenhamos companhias. É também altamente recomendável que Deus faça parte dessa relação entre os companheiros. Está lá no último versículo que fala do cordão de 3 dobras. A primeira e a segunda dobras são os companheiros, no sentido amplo de companhia, tá? E a terceira dobra seria Deus. Ou seja, a primeira dobra pode ser você. A segunda, a sua companhia, que pode ser uma companhia singular. Quando eu digo singular, é aquela companhia da sua esposa ou do seu marido, ambos formando um só corpo, uma só carne. Ou pode ser a companhia plural também, a sua família, a sua comunidade, as pessoas da igreja, os seus pares, no seu ministério, no seu trabalho, nos lugares que você frequenta. Então, irmãos, é melhor ter companhia do que estar sozinho. E isso significa que você também acaba sendo companhia para alguém. E aqui eu quero que você olhe para dentro de você e responda ao seguinte questionamento: que tipo de companhia, que tipo de companheiro ou companheira você tem sido para as pessoas que estão próximas de você? E aí, volto a dizer, próxima no sentido singular, o seu cônjuge, ou no sentido plural, que são aquele clã com o qual você se reúne. Seja a igreja, seja sua família, sejam os seus parentes. Há na Bíblia, irmãos, inúmeras histórias de bons companheiros nas quais nós podemos nos espelhar. A história de Jesus é a melhor de todas elas. E você já sabe, você conhece bem a história de Jesus.
Jesus, aliás, ele é e sempre será o nosso companheiro para toda a eternidade. Jesus é a tal da terceira dobra do nosso cordão. Enquanto nós somos companheiros como congregação, como comunidade, como igreja, Jesus é a nossa terceira dobra. Mas hoje eu não quero falar a respeito da história de Jesus, porque você já conhece, você tem bastante ideia do que é a história de Jesus. Hoje eu gostaria de contar para vocês uma outra história. Uma história que está também no Velho Testamento, aproveitar que nós estamos falando de Eclesiastes, né? E é uma das histórias bíblicas sobre o rei Davi. A Bíblia ela testifica lá em 1 Samuel, capítulo 25, depois se você quiser dar uma olhada, é uma história muito interessante. A Bíblia então ela testifica que em um dos momentos da vida do rei Davi, na verdade no momento no qual ele já havia sido ungido a rei, porém ele não havia sido empossado rei. É um momento em que ele, a propósito, estava fugindo do então rei Saul, que morria de inveja dele, e nesse período de fuga de Davi, ele passou a morar por um tempo na tal da caverna de Adulão. E ali ele morou acompanhado de algumas pessoas um pouco complicadas, na verdade. Um pessoal que formava um exército que acompanhava Davi. Tá? Nessa história, as escrituras elas afirmam que Davi ele estava com seu exército de gente muito complicada, e durante essa fuga dele, ele acabou passando pelas terras de um sujeito chamado Nabal. Esse nome Nabal significa insensato, tolo, estúpido, nécio, boçal, sem noção, enfim. Davi passou pela terra desse sujeito. Já pensou alguém perguntando para a esposa desse camarada, escuta, qual que é o nome do seu marido? E ela respondendo, o nome do meu marido é Nabal. O nome dele é insensato, o nome dele é sem noção. E Nabal ele era casado, ele tinha uma mulher. Nabal era casado com Abigail. Em 1 Samuel capítulo 25, versículo 3, a Bíblia diz que Abigail era uma mulher inteligente e bonita. E ali, durante aquela fuga de Davi e a passagem dele pelas terras de Nabal, o exército de Davi acabou não pegando nada do rebanho de Nabal. Ou seja, eles passaram, acamparam por um determinado período pequeno ali, não pegaram nada do rebanho de Nabal. Nabal tinha um rebanho muito grande de animais, e o exército de Davi, ao contrário disso, mesmo sendo pessoas complicadas, o exército dele protegeu os criados, os servos de Nabal, e também a propriedade de Nabal. Davi protegeu o patrimônio daquele insensato, daquele sem noção do Nabal. Então, passado isso, depois de ter protegido o patrimônio de Nabal, Davi mandou uma carta para Nabal com os votos de que eles pudessem ter uma convivência pacífica, e também perguntando se Nabal poderia enviar alimentos para aqueles homens que estavam com Davi, para o seu exército. E o que o tal do Nabal respondeu para o Davi? Essa resposta ela mostra que ele realmente era um insensato. Então ele foi extremamente grosseiro e disse, eu não dou comida para quem eu não conheço. Quem que esse tal de Davi pensa que ele é para me pedir alguma coisa? Eu nem sei se ele é um servo fugitivo, quem na realidade ele é. Eu não vou mandar nada para esse Davi, nem tampouco para o exército dele. Eu não alimento desconhecido, arruaceiro. Pessoal, aí Davi ficou furioso. Davi chamou os amigos dele, aquele exército formado por aqueles caras complicados todos, e foi com tudo para cima de Nabal. Ocorre que durante essa ida de Davi
para cima do sem noção do Nabal, alguns dos criados, alguns dos servos de Nabal, eles perceberam o que estava acontecendo, eles se ligaram naquilo tudo e correram contar para Abigail, que era a esposa de Nabal. Então, enquanto Davi caminhava com a sua tropa de 400 homens para acabar, para aniquilar com Nabal, e todos os homens, todas as pessoas do sexo masculino seriam aniquiladas por Davi e pelo seu exército. Então aí ele estava indo naquela direção para aniquilar Davi, mas no meio do caminho, para sua surpresa, ele encontra com Abigail. E Abigail vinha acompanhada de vários servos dela e de Nabal, cheia de alimentos. Alimentos, bebidas, enfim, animais, pães, bolos, tudo aquilo para oferecer para Davi, para o seu exército. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Aí Abigail encontra com Davi e começa a se desculpar. Ô Davi, por favor, para com isso, desculpa meu marido, me perdoa. Meu marido é um sem noção mesmo, o nome dele já representa essa insensatez que ele carrega. Eu não estava lá quando você chegou, eu não vi quando você enviou seus mensageiros com a mensagem de paz, não estava em casa, eu deveria ter me antecipado, não deveria ter chegado a esse ponto, eu não deveria ter deixado chegar a esse ponto. E veja, irmãos, aquela mulher que era a companhia daquele sem noção do Nabal, ela se colocou de uma maneira desesperada perante Davi, ela se prostrou, se ajoelhou na frente de Davi, e ao mesmo tempo que ela mostrou um desespero, ela mostrou um espírito apaziguador. Ela pediu perdão a Davi por uma coisa que ela nem tinha feito, pediu desculpas, insinuou que seria prudente a Davi que ele desistisse daquele ataque a Nabal. Aquela mulher, ela foi tão inteligente, depois seria interessante que você lesse esse capítulo 25 de 1 Samuel, para você perceber tamanha inteligência. Não é à toa que o versículo 3 diz que ela era inteligente e bonita. E ela foi tão inteligente que mesmo Davi, ainda não tendo sido empossado rei, uma vez que nesse momento da vida dele ele havia sido apenas ungido rei, mas ele fugia do rei Saul, porque o rei Saul queria matar ele a todo custo. E mesmo ela sabendo disso, ela diz: olha, eu queria dizer uma coisa, meu senhor, já chamando Davi de seu senhor. Ele nem rei não era ainda empossado. E ela diz: olha, o senhor é rei, Deus vai colocar o senhor no trono um dia, Deus vai te dar um reino extraordinário, e quando o senhor sentar lá no seu trono, seria bom para o senhor que o senhor olhasse para trás e visse que sempre o senhor se comportou como rei, que o senhor não sujou suas mãos de sangue, que o senhor não fez justiça com as próprias mãos, mas que o senhor deixou Deus cuidar da sua vida e da justiça. Quando o senhor for rei, meu senhor, o senhor não se esqueça de mim. E ali, irmãos, com aquele comportamento de serva, de apaziguadora, aquela mulher conseguiu contornar toda uma situação litigiosa, uma situação de briga, de morte, de vingança, enfim, de constorno para os servos de Nabal e para o próprio Nabal, que Davi ele acabou olhando para ela e disse mais ou menos assim: olha, bendito seja o Senhor que enviou você hoje até aqui ao meu encontro. Que o Senhor abençoe você pelo seu bom senso e por você ter evitado que eu derramasse sangue e me vingasse com as minhas próprias mãos do teu marido. Eu juro por Deus, Davi diz assim, eu juro por Deus que hoje você evitou que eu matasse o seu marido e todos os homens daquele sem noção que ele é. Agora pode ir para sua casa e vá em paz, que eu vou atender o que você está me pedindo. Você pode ver isso em 1 Samuel, capítulo 25, versos 32 a 35.
Então depois disso, irmãos, aquela mulher voltou para sua casa e passados 10 dias, desde o dia do encontro dela com Davi, passados 10 dias, não é que o sem noção teve um piripaque, caiu duro e morreu lá? Você acredita nisso? Nabal morreu. 10 dias depois, Nabal morreu. E Davi ficou sabendo depois, né, que Nabal morreu e perguntou lá para os seus servos, né? Mas espera lá, Nabal morreu, mas e Abigail? Cadê Abigail? Onde é que está a viúva? O pessoal respondeu, está lá sozinha. Então Davi falou, então traz ela para cá. E posteriormente a isso, Davi se casou com Abigail. Sabe, pessoal, é muito bom a gente ter pessoas como Abigail perto da gente. Principalmente quando aparecem as mudanças ruins nas nossas vidas. Esse momento de pandemia, é bom que nós tenhamos Abigail do nosso lado. Quando as mudanças ruins chegam nas nossas vidas, às vezes nós podemos nos tornar mais ruins do que as próprias mudanças. O pior mal que as mudanças ruins podem fazer nas nossas vidas é nos tornar ruins também. E Davi quase caiu nesse erro durante esse episódio da vida dele. Davi ele já estava lá para ir fazer justiça com as próprias mãos. E sabe, irmãos, o pior mal que as mudanças ruins podem nos trazer não é nós perdermos os nossos bens, perdermos a nossa saúde, embora isso seja muito ruim, perder um ente querido, perder os nossos recursos financeiros, mas o pior mal que as mudanças ruins podem nos trazer é nos tornar piores do que nós já somos. É nos fazer tão ruins quanto as mudanças. Essa história ela reflete bastante isso. Nabal, aquele sem noção, insensato, ele se tornou pior do que ele já era quando ele soube da invasão que ocorreu nas suas terras. Ele já era insensato, mas ele ficou ainda pior quando ele recebeu aquela carta de Davi. E por outro lado, Abigail se mostrou que ela era uma excelente companhia para Nabal. E por que eu estou falando dessa história? Porque nós estamos falando a respeito de Eclesiastes 4, versos 9 a 12, que diz que é melhor se ter companhia do que estar sozinho. E Abigail se mostrou uma excelente companhia para Nabal, quando ela se antecipa à chegada de Davi, já que Davi iria acabar com tudo. Davi estava furioso, bravo com aquele insensato do Nabal. E Abigail se mostrou tão boa companhia, que ela não só foi boa companhia para Nabal, livrando ele das mãos de Davi, do seu exército, como ela também foi companhia boa para Davi, porque ela acalmou a fúria de Davi. E o discurso dela, de uma maneira inteligentíssima, fez com que Davi mudasse de ideia e não se tornasse ruim como aquilo que ele havia visto em Nabal. Abigail, ela foi tão boa companhia que quando Davi soube da morte de Nabal, imediatamente ele pediu que Abigail viesse para o seu lado. E depois ele se casou com ela. Então Abigail, além de ser bonita e inteligente, ela era uma boa companhia. E bonita e inteligente, a Bíblia diz, em 1 Samuel 25:3, a Bíblia atesta isso. E o comportamento dela demonstra isso também, né? Então, além de ser bonita e inteligente, ela também era uma boa companhia. Ou seja, irmãos, nós precisamos de boas companhias do nosso lado. E, acima de tudo, nós temos que ser boas companhias para quem está do nosso lado. Afinal de contas, é melhor ter companhia do que estar só. A passagem bíblica que foi lida, e também essa história que eu acabei de narrar a vocês, elas nos mostram isso. Eu queria que você fixasse isso na sua cabeça
E para você fixar isso na sua cabeça, esse aprendizado, eu quero deixar aqui hoje 3 lições práticas para a sua vida. A primeira lição que eu quero deixar é a de que é sempre bom ter uma Abigail do nosso lado, seja no relacionamento conjugal, o relacionamento singular, onde 2 se tornam uma só carne, seja no relacionamento plural, com a sua família, com a sua comunidade, com a sua igreja, com seus parentes, com seus filhos. É sempre bom ter uma Abigail do nosso lado. E por que é bom ter uma Abigail como companheira, como companhia, ao invés de andar sozinho? É bom ter uma Abigail porque é bom que você tenha alguém que fique sussurrando coisas, ensinamentos bíblicos na sua cabeça. Nesse período da vida de Davi, Jesus ainda não havia nascido. Aliás, ele veio nascer muitos e muitos e muitos anos depois. Mas eu pego esse exemplo de Abigail e trago para os dias de hoje, onde nós temos o Novo Testamento, nós temos Jesus como a nossa terceira dobra do cordão, e digo aqui que é bom ter uma Abigail do nosso lado, para que a nossa Abigail seja um companheiro de ministério na igreja, seja um companheiro de trabalho, seja o seu companheiro conjugal, ele permaneça sussurrando nos seus ouvidos o que Jesus nos ensina diariamente por meio do Espírito Santo. Que são frases como essas daqui que eu vou dizer: ei, olha só, as mudanças ruins que a vida traz estão aí, mas não seja você pessoa ruim, não seja uma má pessoa, não seja ruim. Se alguém bater na sua face, vire a outra face. Se alguém pedir para que você ande 1 milha, ande mais uma. Se alguém pedir a sua túnica, dê também a sua capa. Seja da paz, não suje suas mãos ou a sua consciência, fazendo a sua própria justiça. Que você fixe esse primeiro modelo de que é sempre bom ter uma Abigail do seu lado, esse primeiro exemplo prático. A segunda lição que eu quero trazer para você fixar como exemplo prático na sua consciência, na sua cabeça, é a seguinte: seja você a Abigail de todos os relacionamentos que você tem. Do relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento com a igreja, do relacionamento com a comunidade, do relacionamento com os amigos, com os colegas, com os parentes, enfim. Seja você a Abigail. Seja você quem sussurra ensinamentos de Cristo Jesus para as pessoas. Seja a companhia para que ninguém esteja só. A terceira e última lição prática que eu quero trazer para você por meio dessa mensagem é: convide Deus para essa relação entre você e o próximo. Convide Jesus Cristo para que Ele seja a terceira dobra no cordão de 3 dobras. Esse cordão de 3 dobras da passagem que foi lida em Eclesiastes 4:12, ele representa a associação de Deus ao relacionamento seu com outras pessoas. Então convide Deus para essa relação conjugal, familiar, igreja, comunidade, os pares no trabalho, os pares no ministério, os seus colegas, parentes, enfim, porque com a presença de Deus, certamente, é isso que diz esse versículo 12 de Eclesiastes 4, quando Deus é a terceira dobra, muito difícil que esse cordão venha se romper. Amém? Se você está acompanhando essa mensagem e ainda não conhece o teor das Escrituras Sagradas, mesmo já tendo ouvido falar da história de Jesus ou também da história de Davi, envie um e-mail para o endereço que vai aparecer na sua tela ao final dessa minha fala, a fim de que alguém possa entrar em contato, algum membro da igreja possa fazer contato com você
e lhe apresentar a verdade reveladora de Cristo Jesus por meio das Escrituras Sagradas. Que Deus nos abençoe e nos torne pessoas melhores a cada dia. Seja você uma Abigail. Amém. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Paz de Cristo a toda a Irmandade. Chegamos ao término de mais um culto. Pedir a todos que a gente possa continuar nas orações que nós já temos no decorrer da semana, por conta desse momento que o país e o mundo vem vivendo, e também daquelas pessoas que a gente está tendo conhecimento que passando por dificuldades, seja ela financeira, seja ela por questão de doença, até por conta do Covid específico, exames, ou seja, na nossa lista, a Irmandade tem um número muito grande de pedidos lá, então é bom que a gente continue orando. Como podemos dizer assim, que pelo menos essas 2 semanas parece que as coisas diminuíram, né? Então, teoricamente estão voltando àquela normalidade daquele período onde a gente não tinha um número tão grande de pedidos, mas ainda assim requer atenção, cuidado e o nosso amor. E a gente deve estar orando incessantemente um pelos outros e pela obra do nosso Deus que é realizado aqui em Itaquera especificamente. Vamos orar como conclusão do culto desta manhã. Faremos com Deus. Querido e amado Pai, obrigado, Deus Altíssimo, por estarmos reunidos no Teu santo nome, estarmos reunidos, ó Pai, na Sua santa presença, compreendendo, ó Deus, o amor e a importância que o Senhor tem dado a cada um de nós que reconhecemos que somos falhos, somos pequenos, somos pecadores, ó Deus, estamos, ó Pai, aqui debruçados e na Tua presença, ó Pai, Te adorando, reconhecendo quem o Senhor é e o que o Senhor é para nós, ó Deus. Perdoe as nossas falhas, perdoe, ó Pai, os nossos erros que temos cometido, às vezes até que seja involuntário, mas o Senhor tem visto, ó Pai, que nós estamos nos esforçando para Te adorar, para fazer cada vez mais o que Te honra, ó Pai, o que Te agrada. Obrigado por este culto que nós tivemos, onde tivemos a oportunidade de estarmos juntos, ó Pai, em espírito, louvando o Teu santo nome, conversando com o Senhor, ouvindo, ó Pai, a Tua mensagem, celebrando, ó Pai, a ceia do Senhor, celebrando, ó Pai, também uma oferta que nós reconhecemos que o Senhor não necessita, ó Pai, dos nossos valores, mas esses valores que nós depositamos aos Teus pés, o Senhor tem usado para concretizar, ó Deus, a obra aqui na terra.
Ajude, ó Pai, a todos nós a compreender a importância de falar do Seu santo nome àqueles que não conhecem, de nos fortalecermos, ó Deus, e isso o Senhor tem preservado a todos nós que nos reunimos em Itaquera e também em lugares espalhados pelo mundo, ó Deus, mas que continuamos unidos, ó Pai, entendendo que nós somos o mesmo corpo. Estamos separados fisicamente, mas não estamos separados espiritualmente, ó Deus. Estamos cada vez mais ligados na Tua árvore, que é o Senhor Jesus, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, ó Deus, por estar do nosso lado nos protegendo e nos ensinando o caminho, ó Pai, que nós devemos andar. Abençoe esta semana que está se iniciando, ó Deus, para que a gente possa continuar honrando o Senhor por onde quer que estejamos e que o Senhor tenha se agradado, ó Pai, deste culto como um aroma suave, que ele possa ter subido até o seu santo trono de graça. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo, meu Deus. Amém. In a dry and weary land where is no water, my soul is thirsting for you. I have seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Your love is better than life. Your love is better than life. Earnestly I seek you. My soul is thirsting for you, 'cause your love is better than life.